E aí pessoal, tudo bom? Então, eu estou fazendo a gravação dos vídeos para vocês e eu vou separar essa gravação em três vídeos diferentes, tá? Para tratar dos diversos autores que a gente tem que estudar e dos principais temas de prova. E eu vou começar pelo Aristóteles, tá? Por que fazer isso? O pessoal tinha me pedido, na verdade, algumas turmas me pediram para fazer separados os vídeos de modo talvez que eles pudessem acessar os autores de modo diferente e de modo que os vídeos ficassem um pouco mais curtos, né? Eu fiz um primeiro teste de som aqui, inclusive de gravação, e de fato os vídeos ficariam um pouquinho longos se eu tivesse que fazer todos eles na sequência. Então eu não vou me alongar muito nessa explicação aqui, tá? Eu imagino que o som esteja melhor agora, eu consegui fazer uns reparos aqui, então ele deve ficar melhor do que nos últimos vídeos. E enfim, é isso. Então eu vou começar falando agora do Aristóteles. Vocês têm dois textos principais para estudar do Aristóteles, a Ética e a Política. O que vocês precisam saber desses textos? Veja, a gente vai ter uma questão discursiva e uma questão objetiva sobre Aristóteles na prova para vocês. Então eu vou fazer agora o alinhamento dos termos que a gente tem que usar, né, que vão ser usados na prova. E eu vou falar para vocês um pouquinho de como vocês podem acertar as respostas, alinhar as respostas, potenciais respostas para potenciais temas e como vocês podem discutir algumas das ideias que podem acabar aparecendo para vocês na prova. Tá? Lembrem-se que eu estou trabalhando temas, não estou trabalhando questões, então eu não estou dizendo exatamente o que vai cair, mas eu estou contemplando dentro do que eu estou colocando aquilo que pode vir a aparecer ou vai aparecer para vocês na prova. E lembrem-se também que vocês têm modelos diferentes de prova. Então nem tudo que eu disser vai aparecer para vocês. Vocês vão ter que dar uma estudada aí nos temas, né, em todos os vídeos, e vão ter que analisar tudo aquilo que foi dito. Então aproveitem os vídeos aqui como um resumo, como uma mini revisão para vocês, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que lembrar de Aristóteles. Existe na fronteira do primeiro bimestre com o segundo bimestre a possibilidade de conectar a teoria das causas com a ética e com a política. Isso significa que eu posso aplicar as quatro causas, causa formal, causa substancial, causa eficiente, causa final, a cada um desses entes, a cada um desses temas de estudo. Tá? Eu vou fazer isso com os dois agora, e daí eu quero trabalhar com vocês uma das primeiras grandes questões que com certeza vai aparecer para vocês nas provas, qual seja a de relacionar ética e política. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, a ética ela aparece com as suas quatro causas, e eu sempre vou começar agora nessa análise com a causa substancial. Qual é a causa substancial da ética? Ou seja, o que é que impulsiona a ação humana e vai ter que ser formatado pela causa formal? No caso da ética, aquilo que nos impulsiona a agir é o nosso desejo, são as coisas que nós queremos. Tá? Notem que aqui a gente vai assemelhar pathos e desejo. Para nós, em termos de prova, vai ser a mesma coisa. Lembrem-se, contudo, que esse estado fundamental do pathos ele é maior do que o que a gente coloca aqui como desejo. Eu expliquei 2 semanas seguidas isso para vocês, eu não vou evidentemente voltar agora nesse tema, mas pathos e desejo, para efeitos de prova, são a mesma coisa, ok? O pathos ou desejo vai ser conduzido e formatado a partir da causa formal. A causa formal da ética aparece através do logos, a vida consciente. Conscientemente, eu capto, leio os meus desejos e eu conduzo os meus desejos de modo a conquistá-los e a realizá-los, a satisfazê-los da melhor forma possível, sem atropelar os anseios, desejos e o bem-estar alheios, certo? Por isso a substância é o desejo e a forma reside na lógica, no estado do logos da vida consciente. Qual é a causa eficiente da ética? Causa eficiente da ética é o momento em que eu convivo com outras pessoas. Então vai ser a minha vida em comunidade. É por conta da minha vida em comunidade, em comunidade, perdão, é causa da construção do meu comportamento ético. Então, em virtude da vida em comunidade que eu vou agir eticamente. E a minha causa final para a ética? O que eu quero buscar através da ética? Lembrem-se, a finalidade da ética é atingir o bem, o sumo bem, o bem maior. O que é o bem na cabeça do Aristóteles? É aquilo que todos nós desejamos, construído segundo os modelos conscientes adequados. Leia-se, a felicidade, ok? Mas não é aquela felicidade falsa, e atentem bem para isso, porque isso vai aparecer nas provas de vocês. Não é aquela felicidade falsa oferida ou pelo prazer, ou pela riqueza, ou pela honra.
Por que que não é essa felicidade falsa, né? Por que que esses modelos de felicidade são falsos? Porque eles agridem dois critérios fundamentais definidores da felicidade em Aristóteles. Um, eles são volúveis. A felicidade, para Aristóteles, ela tem que ser perene. Se ela é volúvel, se ela vem e vai, se ela aparece e desaparece, isso significa que não pode ser a felicidade construída no sentido mais adequado. Outra questão, não é só a questão da volubilidade que afeta e falseia a felicidade. Existe também uma segunda questão, qual seja a da possibilidade de você falar na felicidade como sendo aquela que é atribuída por um objeto externo a uma pessoa que está além do teu alcance, né? Ou seja, a felicidade ser atribuída a você por elementos que são externos à tua própria experiência e à tua própria existência. A riqueza, externa a você, ela vem e vai. Isso só reforça a sua volubilidade, né? Ou seja, só reforça, desculpe, sua volubilidade. Só reforça, por conseguinte, esse traço de possibilidade de perda. O prazer, ele vem e vai, é volúvel. E às vezes o prazer vai ser determinado pura e simplesmente, na maioria das vezes, aliás, sempre, né? O prazer ele vai aparecer porque você tem uma conexão de um desejo com um objeto. E por fim, a honra. Lembrem que para Aristóteles a honra tem características sociais e é atribuída a uma pessoa pelo grupo em que ela vive. Então é o renome da pessoa naquele meio, né? Se é atribuído por outra pessoa, é volúvel e submete o indivíduo, submete a felicidade do indivíduo ao bel prazer, à vontade dos outros. Então elimine esses três. Por que eu estou colocando isso? Nós vamos perguntar para vocês, dentro desse volume das 4 causas, não como as causas organizam a ética ou quais são as causas da ética. Mas uma pergunta que nós com certeza vamos fazer em algum ponto é se o prazer, a honra ou mesmo a riqueza contribuem para o atingimento de uma verdadeira felicidade ou não. E lembre-se, não contribui, engana, ok? E no restante dessas 4 causas? Elas vão servir para a gente comparar as causas da ética, a estrutura ontológica, a essência da ética, com aquela essência da política e para usar essas duas essências conectando esses dois universos. Tá? Então agora a gente também precisa falar das 4 causas na política. Quais são as 4 causas da política? Então vamos lá. Substancial. Causa substancial da política é a vida bios, ok? Vida zoé, desculpem, eu sempre confundo o termo. Vida zoé. Eu sempre troco os termos, a minha cabeça vai sempre se adiantando para o estado da vida consciente, perdão. Então a vida zoé, que é considerada aquela vida como elan vital, vida como energia, como movimento, sim? Ou a vida nas suas características ou condições mais próximas das animais, das bestiais, ok? Mas tá, e por que isso é considerado causa substancial da política? A política na cabeça do Aristóteles, muita atenção aqui, isso é importantíssimo e nós vamos cobrar, porque vai influenciar a matéria do 3º bimestre. A vida substancial, a vida em seu estado substancial, e no caso a causa substancial da política, elas estão alinhadas, estão colocadas, né, tudo isso está alinhado e colocado, de modo a recuperar um traço que o Aristóteles entende fundamental para a formação da política entre os seres humanos. O que significa isso? Que na cabeça do Aristóteles a política já começa na família. Lembrem do primeiro livro da política. Lá ele vai descrever a relação do escravo com o senhor como uma relação muito semelhante à relação que o patriarca tem com os seus protegidos, com a sua linhagem, e a relação que o monarca trava com os seus súditos. Em todos esses aspectos, a relação política surge de uma estrutura doméstica, e a estrutura doméstica está fundamentada na ligação potestativa de sujeição do escravo ou na ligação de sangue. Isso traz o estado natural mais ligado às condições bestiais. Assim como o animal se reproduz, o homem se reproduz. Na família nós já encontramos política. Então a política, para Aristóteles, muita atenção nesses termos, não é convencional, ela é natural, ok? Tanto que a gente fala em uma teoria naturalista da formação do Estado, ok? Então lembrem bem disso, a causa substancial, vida zoé, não bios, vida zoé,
vai construir esse estado natural, permitindo que a família seja contemplada como elemento substancial da formação da vida política. E a forma, ou causa formal? A causa formal da política já leva em consideração a vida bios, agora sim a vida bios, a vida consciente. Essa vai restringir, desenhar, construir, instituir ou institucionalizar a organização das formas de governo, a organização das comunidades que transcendem os limites da família, a organização dos espaços componentes da vida política do grego. Ok? Causa eficiente, ou aquela causa que encaixa nos eventos, na materialidade dos eventos, o ente que nós estamos estudando. Qual é a causa eficiente da vida política? A construção da polis, da cidade-estado. Semelhantemente àquilo que nós vemos na ética, um modelo de vida comunitária, que é a polis, vai determinar a vida política, assim como a vida entre outras pessoas determinaria os valores éticos. Primeira ligação entre os dois. E a causa final da política? A causa final da política é a constituição da virtude. Por que da virtude? Lembrem, isso, se não me engano, está lá no livro 5º ou no livro 6º da política. Desculpem eu não lembrar agora exatamente em que livro. Mas lá pelas tantas, o Aristóteles vai dizer para nós, uma cidade não existe só para que nós escoremos uns aos outros, protejamos uns aos outros e para que nós nos sustentemos, pela produção e pela troca. Existe para algo mais, e esse algo mais é a busca da virtude. Ok? Volta agora por um minutinho lá na ética. O que nós colocamos a respeito da felicidade no campo ético? A felicidade é constituída sempre pela virtude, notadamente a sabedoria, que é a virtude capital. Sim? Se eu preciso ser virtuoso para ser feliz, notadamente sábio, então quando eu falo que a vida política tem influência profunda na constituição da virtude, também estou dizendo que essa influência central afeta automaticamente a contemplação e construção da felicidade. Então vocês têm duas ligações, na causa eficiente e na causa final, os dois se juntam, perceberam? Na causa eficiente, porque as causas eficientes dos dois são muito próximas, vida coletiva e polis, e na causa final, porque a organização dos dois traz influências mútuas. Quero ser virtuoso porque quero ser feliz. A felicidade exige a construção da virtude. Só posso, prestem atenção nessa observação, só posso atingir uma vida política pura por meio de uma vida virtuosa em termos éticos e vice-versa. Sim? Exemplo disso está na figura do governante, que só governará bem e criará um mundo político saudável se seguir padrões éticos apropriados. Claro até aqui? Então vocês têm aqui já uma comparação mínima e aqui vocês têm as causas, a teoria das causas aplicada a esses dois universos. Tá? Nós acabamos já de comentar os três aspectos da falsa felicidade no campo ético, como eles são, portanto, segundo aqueles dois critérios, volubilidade e o critério da externalidade da felicidade, como eles são superados para que a gente alcance a felicidade no âmbito da eudemonia, a felicidade verdadeira de Aristóteles, e mais do que isso, nós vemos a contemplação da virtude como base para a felicidade. E isso encerra, digamos assim, esse resuminho daquilo que é a ética. Na política nós também vimos aqui a estrutura mínima dessas causas, vimos o papel da virtude na constituição da política, mas tem mais um aspecto que nós precisamos abordar. Falamos lá pelas tantas das formas de governo. Em Aristóteles, nós temos 3 formas de governo consideradas boas, com uma quarta forma extraída de Platão que fica um pouquinho dúbia. Quais são as formas de governo que têm essa possibilidade de ser boas? A monarquia, ou os reinados, né? Nós colocamos especificamente como reinados, porque tem 4 tipos, lembrem bem. Então, uma monarquia de caráter hereditário, uma monarquia de caráter eletivo, um reinado de caráter militar e reinados plurais, diarquias, triarquias, tetrarquias, pentarquias e assim por diante. Então nós temos esses modelos que podem ser bons, desde que você tenha cidadãos adequados aos modelos. Daí vocês têm a aristocracia, se você tiver um corpo de indivíduos que foi criado para governar, bem criado e bem preparado para governar, é adequado. E vocês têm um governo que a gente chama de governo popular,
democracia, governo institucional, governo constitucional, governo popular constitucional, depende da tradução que é usada. Que termo que nós usamos na prova? Tendemos a usar os termos, prestem atenção nisso. Governo popular ou governo popular constitucional. Por quê? Foi uma escolha das traduções que nós fizemos na hora que nós montamos, mas isso tem variações, tá? Então lembrem-se que essas são as 3 formas de governo mais apropriadas e com potencial para serem boas, desde que a população, a comunidade esteja adequada a elas. As distorcidas, as ruins, né? Quais são? Como é que nós vemos a distorção dessas formas? Um governo popular constitucional degrada para uma demagogia, ou, em algumas traduções, para uma democracia. Vejam como é confusa a tradução, né? Quando os indivíduos que governam passam a tracejar limites para os interesses, não governam mais para a virtude da cidade ou da polis, mas só para benefício próprio. Vemos uma monarquia degradar muito rapidamente por defeitos inerentes a ela, sobretudo quando o monarca é limitado em suas capacidades ou governa só para si mesmo, é um autocrata. E vemos a aristocracia degradar para uma oligarquia, coisa que vem em seu prejuízo, caso os aristocratas não tenham interesse em governar para todos os demais. Mas você acabou de falar aí que tem um quarto tipo. Que quarto tipo é esse? Platão falava na tirania como um modo de governo. Aristóteles admite aquilo que Platão já sugeriu de alguma forma na sua República. Ele vai falar que a tirania não é bem uma forma de governo, que ela na realidade está mais para algo que surge no meio das outras formas, com um título excepcional, e que pode até ser produtivo se criar equilíbrio entre facções em luta, se tentar reorganizar as instituições até pelo uso da força. Tá? Então, mas a tirania fica um pouquinho de lado, não é bem uma forma autônoma, é mais um modelo, um mecanismo. Né? Notem também que tem algumas interpretações que vão colocar a tirania como a deformação da monarquia. Tá? E vão dizer basicamente que, ou às vezes até por meios desvinculados, vão chamar a tirania de uma forma distorcida. Justamente porque a tirania faz com que um sujeito com características autocráticas, ou seja, um cara que quer controlar tudo, determine tudo o que vai acontecer na polis. Cuidem com isso, tá? Nós escolhemos certos termos para falar sobre os governos distorcidos, e esses termos são justamente democracia, oligarquia e tirania. Então cuidem, porque se isso aparecer na prova e de repente aparecer para vocês um questionamento a respeito de se essas são formas distorcidas, decaídas, pervertidas de governo, então isso bem pode estar certo. Tá? Então cuidem um pouquinho com essa linguagem, aí nós estamos também fazendo uma pavimentação e uma organização desses modelos linguísticos. Tá? Outra coisa, dentro desse contexto, nós precisamos voltar um pouquinho para os quadros éticos. Tem 2 coisas que eu quero frisar aqui. Primeira delas, as virtudes surgem sempre como justa medida entre 2 vícios, um excessivo e um de falta, tá? Um de exiguidade. Então, por exemplo, a coragem, né? O excesso de coragem chama tolice, a falta de coragem, covardia. Coragem está no meio. A sabedoria, o excesso é o orgulho, a soberba, aquele orgulho ruim, né? E a falta é a ignorância, ok? A justiça pela falta é justiça pela falta, é quando eu perco algo. E a justiça pelo excesso é quando alguém vai lá e toma mais do que merece, mais do que aquilo a que tem direito. Então percebam que a maneira como nós colocamos aqui as virtudes delimita a sua construção por meio de um traço equilibrado. Como é que ele é atingido? Pelo hábito, pela repetição de condutas que tornam inerentes a mim as virtudes. Não é só contemplação. Cuidado, ok? Notem também que a construção dessas virtudes leva à felicidade, mas existe uma exigênciazinha fundamental. A felicidade tem que ser alcançada coletivamente. Nós usamos em algumas ocasiões, nos nossos títulos e nos textos das provas, o termo amizade. A felicidade só pode ser construída se, antes de tudo, ela estiver ligada a um sentimento de amizade que atinge a coletividade. Cuidem com isso, ok? O que mais?
Então, assim, a gente tem esses quadros gerais. Tem mais um aspecto só da ética que eu gostaria de frisar antes de falar da relação desses dois universos e fazer, digamos assim, o enclausuramento, o encerramento do material que concerne, que diz respeito ao Aristóteles. Pensem que a construção da justiça, pela falta ou pelo excesso, tem 4 categorias internas que são empregadas repetidamente ao longo da história do pensamento jurídico. A justiça na cabeça do Aristóteles pode ser comutativa ou distributiva. A justiça comutativa ela é bipolar, ou seja, o que significa isso? Não é bipolar no sentido popular ou psicológico pop, tá? Bipolar nesse sentido significa que tem 2 polos. Ela está colocada num eixo que tem duas pessoas ou 2 posições se olhando. Então, por exemplo, um sujeito vai lá e furta do outro. Tem aquele que furta e aquele que foi furtado. Qual é a resposta justa? Pegar o que foi furtado e devolver, certo? Isso se chama comutatividade. A comutatividade determina que para cada ação tem que existir uma compensação. Seja ela uma compensação restauratória, seja uma compensação punitiva, certo? Eu firmei um contrato, então eu vendo para vocês um documento. Ou produzo para vocês um documento. Vocês me pagam pela venda ou pela produção do documento. Um contrato, por exemplo, ou sei lá, enfim, né? Uma peça judicial. Ou eu vendo meus fones para vocês. Eu entrego os fones, vocês me pagam. Ok? Isso é comutatividade. Distributivismo. O que é o distributivismo? Ele geralmente envolve 3 partes. O distributivismo ele aparece quando nós queremos tomar determinados elementos, determinados objetos, determinadas forças ou riquezas ou volumes e nós queremos distribuir entre partes que estão diante de nós. Quando a gente chega a esse ponto, o mote central, como eu já comentei em algumas das turmas, é dar a cada um o que é seu. Fiz inclusive a citação do texto do Hesíodo, Teogonia, texto esse em que Zeus, quando assume o trono dos deuses, passa a distribuir o poder que ele conservou em suas mãos para todos os deuses, segundo suas características pessoais e seus patronatos, sem guardar para si esses poderes. Por ter sido então um governante chamado justo, no sentido distributivo, pôde governar em paz, pôde governar com tranquilidade. É a mesma coisa aqui, eu distribuo recursos, eu distribuo riquezas, eu dou a cada um o que é seu. Percebem? Eu atribuo a cada indivíduo um papel social, uma determinada qualidade honorífica, o bem que ele produziu, o espaço para ele produzir seu bem. Isso é essa capacidade de distribuição. Então, um governante vai lá e distribui para os demais, segundo aquilo que lhes cabe, os recursos que estão alocados, produzidos, dados ali. Isso é justiça distributiva. A comutatividade vem associada para efeitos de prova à justiça chamada particular, porque ela sempre aparece entre 2 indivíduos. E a outra vem associada a características universais da justiça, porque esse princípio dar a cada um que é seu ataca o plano ontológico sem criar distinções peculiares, só olhando os traços qualitativos do indivíduo, mas distribuindo de maneira parelha, segundo o mesmo regramento e partindo de um pressuposto de equanimidade entre os indivíduos. É sempre assim? Não necessariamente. Tem interpretações, eu citei para vocês em sala, como por exemplo a interpretação do neo-aristotélico Tullett, que é um norte-americano, ou até mesmo a interpretação da Elizabeth Anscombe, ou a interpretação da Thelma Alves, uma das nossas intérpretes neo-aristotélicas e estudiosas aqui da filosofia medieval, e tantos outros, na verdade, que vão revisitar essas classificações separando-as, alegando que universal e particular e comutativo e distributivo são explicações diferentes para aspectos diferentes da justiça. Tá? Mas para efeitos de prova a gente associa comutativo a particular, distributivo a universal e fim. Ok? Para facilitar a vida. Isso é basicamente o plano sedimentado de Aristóteles. Agora eu gostaria de mencionar para vocês o seguinte. Nas minhas anotações eu preservei aqui a ideia de um conjunto de questões que vão trabalhar o pensamento aristotélico segundo critérios de comparação entre elementos internos do seu pensamento ou critérios de comparação de elementos externos. Como assim?
Então nós vamos colocar algumas questões que literalmente vão dinamizar aspectos específicos do pensamento aristotélico dentro de suas próprias estruturas. Eu falei para vocês mais cedo que as causas da ética e da política, por exemplo, precisariam ser colocadas em elementos dinâmicos. Tá? Então tem algumas perguntas que nós vamos fazer e que são paralelas. Tem 3 relações que vocês têm que conhecer e, evidentemente, se eu estou me alongando um pouco nessa explicação, é porque elas vão aparecer nas questões discursivas de vocês. Nós queremos que vocês tomem ética, política e a constituição existencial do humano e que vocês consigam relacionar todos esses elementos entre si. Veja, o que vocês têm que levar em consideração? Agora eu vou pegar a teoria das causas e vou aplicar a figura humana. Tá? Então vamos lá. O que é a substância do humano? A substância do humano, eu falei para vocês, é aquilo. Não existe uma resposta clara. Né? Causa substancial do humano é algo, a ousia, a substância, né? Que conforma o corpo do ser humano, que conforma a natureza do ser humano. A única coisa que nós sabemos que Aristóteles efetivamente falou sobre isso é que essa semente do humano já preserva tudo aquilo que o humano virá a ser. Lembrem-se, na cabeça do grego, a semente que o homem planta na mulher guarda todas as características do ser humano que virá a ser. A mulher não contribui, na cabeça do grego, com aspectos ontológicos de formação do humano. Ela só resguarda o mistério da geração. Ela preserva o indivíduo que está sendo gerado e guarda segredo sobre o seu desenvolvimento. Mas o segredo das características essenciais desse indivíduo permanece na semente. Ok? Isso é uma coisa que para nós não importa muito. Isso é uma falsa biologia muito primitiva. Né? O pessoal que sabe de biologia pode falar muito melhor do que eu. Deixa isso de lado que isso não faz a menor diferença. O que me interessa aqui são as outras 3 causas. A causa formal determina a forma do humano. Como assim a forma do humano? Qual é a única coisa que diferencia o ser humano dos demais animais? Vida consciente, vida bios. Perceberam? O ser humano pensa. O ser humano, lembrem-se dessas 3 características. O ser humano pensa, produz linguagem e, por conta disso, é racional e consciente. Esses 3 elementos são uma coisa só. Ok? Isso é causa formal do ser humano. O que é a causa eficiente do ser humano? O ato sexual. Interessa pra gente? Não. Pode jogar fora que não vai interessar. O que é a causa final do ser humano? Qual é a causa final do ser humano? Basta se perguntar o que é que todo ser humano quer. Felicidade. Aí, a causa final ela é um pouquinho mais complicada. Porque, mas a causa final do ser humano é a mesma causa final da ética? Sim, porque o ser humano vai construir a sua história segundo um ethos, definidor da ética particular que ele segue, dos caminhos éticos que ele constrói e que estão ligados à sua natureza. Por que a gente fala universalmente da ética? Apesar de lá pelas tantas, no livro primeiro, se não me engano, no primeiro livro da Ética Nicômaco, Aristóteles faz uma digressão a respeito do afastamento entre a definição da ética em sentido universal e particular. Nós fazemos isso porque nós entendemos que todos os seres humanos carregam a mesma condição ontológica, ou seja, em essência eles são os mesmos. Apesar de suas distinções acidentais, que não os caracterizam como humanos, mas que de alguma forma influenciam suas existências. Dessa forma, o ser humano, em seu estado mais adequado, no seu estado mais refinado, no seu bom estado, vai encontrar em si e por si o jogo das qualidades comportamentais do percurso ético que ele tem que seguir em razão dos seus estados essenciais ou ontológicos. Em outras palavras, eu posso colocar na causa final a noção de que o fim da existência humana é criar um certo sentido. Aliás, é a mesma pergunta, qual é o fim da existência humana? É como perguntar qual é o sentido da vida humana. Percebem? Agora, vejam, se a finalidade desse sentido é a felicidade, então eu já tenho a resposta. O ser humano quer ser feliz, por isso é essa a sua finalidade. Já fica mais do que evidente como isso se liga com a ética, não fica? O ser humano constrói a sua existência a partir de uma vida consciente, desenhando o seu comportamento para chegar à felicidade. Voltemos lá para a ética. Só pode ser atingida pela virtude, que é alcançada pela sabedoria, pelo hábito e pelo equilíbrio. Ok?
Mas como é que eu relaciono esses dois com a vida política? Vamos lá de novo, lá no comecinho. Como é que eu relaciono os dois com a vida política? A política constitui um espaço que começa na vida zoé, na família, extrapola pela consciência da vida bios, link com a causa formal do ser humano. Então, pela consciência da vida bios, estabelece essa ligação, retorna-se com isso a ideia da polis, causa eficiente da vida política, que tem como finalidade a construção da virtude. Opa! Então, a vida política potencializa a felicidade quando emprega esse esforço coletivo para construir meios de produção da virtude. Perceberam? Assim permite alcançar a felicidade e ao mesmo tempo permite ao ser humano realizar o seu fim. Ok? Perceberam a ligação entre os três? Veja, eu posso pedir para vocês compararem os três de uma vez. Eu posso pedir para vocês compararem 2 a 2, ética e política, ética, humanidade, humanidade, política. Tanto faz. O que eu quero é que vocês me mostrem essa linha de raciocínio. Vejam com cuidado as demarcações que eu coloquei. Vou repetir mais uma vez para vocês terem essas demarcações bem bonitinhas. Causa substancial do homem, a semente. Causa formal, vida consciente. Causa eficiente do homem. Causa eficiente do homem. O ato sexual, que é o ato geracional, o ato sexual. Causa final do homem, felicidade. Na ética, causa substancial da ética, desejo ou pathos. Causa formal da ética, vida consciente, logos. Causa eficiente da ética, a vida coletiva. Causa final da ética, felicidade. Na política, causa substancial da política. Qual é a causa substancial da política? Então lembrem lá. Desculpa, eu estou confundindo os termos agora. Causa substancial da política. Procurem a vida zoé e a formação da família. Causa formal da política. Construção da vida bios, vida consciente. Causa eficiente da política. Qual é a causa eficiente da política? A polis. Causa final da política. Virtude. Lembraram? A virtude capacita, causa final da política, virtude, capacita, causa final da ética, felicidade, que coincide com causa final da existência humana ou do ser humano, felicidade. Fechou? Pegue, ó, recomendação que eu faço. Terminou de ver o vídeo? Pega as causinhas, anota tudo num papel lado a lado e vê quais batem com quais, ok? Faz as ligações ali por dentro. Joia? Vou passar isso para vocês de novo na revisão de quarta, vou insistir com vocês nisso, cuidem com isso. Mais uma coisinha que pode aparecer sobre Aristóteles, agora no sentido das suas comparações externas. Então eu posso pedir para comparar Aristóteles com Maquiavel. Eu vou pedir para vocês fazerem isso. Eu falei em todas as salas que eu ia pedir, em algum ponto, em algum momento, para vocês compararem a virtude do Maquiavel com a virtude de Aristóteles. Vamos lá, quais as características da virtude? Resumidamente, porque vai ter um vídeo sobre Maquiavel, tá? Características da virtude. 1. Príncipe se comporta de forma honrosa, mas essa honra existe entre os príncipes, do príncipe para o povo, mas é uma honra que serve para fins protetivos e estratégicos. 2. O príncipe não está convicto dos valores virtuosos. Ele os segue para não permitir justificação de agressões pela parte de outros indivíduos. 3. O príncipe atende a finalidades estratégicas puras, podendo maleabilizar esses princípios ou até ignorá-los. Ok? E a virtude em Aristóteles? 1. Aristóteles, quando fala da sabedoria prática, exige a leitura específica da virtude como convicção.
2. Não existe maleabilização da virtude. Pelo hábito eu me torno virtuoso para realizar o bem. Eu não escolho realizar o bem. Se eu acho que eu escolho, não entendi a virtude e não sou virtuoso. 3. Mesmo o governante em Aristóteles é obrigado a seguir a virtude. Se ele não for virtuoso na cabeça de Aristóteles, causa prejuízo a todo o universo político que ele governa. Ok? Uma última ponta que é preciso comentar em Aristóteles, que eu deixei separadinha, é um alinhamento linguístico muito específico. Eu falei para vocês em sabedoria teórica ou contemplativa e sabedoria prática. E disse para vocês que isso derivava para nós 3 possíveis ciências. E eu falei que a linguagem a respeito desses grupos de ciências era dúbia, porque as traduções eram um pouco complicadas. Qual é a linguagem que nós vamos usar na prova e o que cada grupo é? Nós temos as ciências 1. Contemplativas. São as ciências voltadas para o pensamento puro, para a lógica, para a matemática mais elevada, para a metafísica. São as ciências voltadas para o cultivo da sabedoria teórica, aquelas que estão ligadas à razão. 2. Vejam que vai ter uma mudançazinha de nome aqui. As ciências chamadas práticas, ok? Que antes estavam ocupadas pelo termo produtivo, agora são ciências práticas. As ciências práticas são aquelas voltadas para influenciar e transformar o mundo. Se eu sou um agrônomo, eu aprendo a fazer agronomia para poder plantar melhor e colher mais. Sim? Se eu aprendo a criar abelhas, é porque eu quero extrair mais mel, mais cera, mais própolis. Enfim, por aí vai, ok? Se eu aprendo a mexer com os animais, é para extrair mais leite, mais carne, mais pele, enfim, seja lá o que for. Mais lã, seja lá o que for. E aí eu tenho o terceiro tipo de ciências, que nós chamamos de ciências criativas ou criadoras, que passam a ser as chamadas produtivas. O que é que essas ciências fazem? Elas são artes, na verdade, né? E aí a gente pode trocar os termos ciências por artes, também pode aparecer na prova desse jeito. Essas artes produtivas ou ciências produtivas são aquelas que promovem o processo criador e geralmente estão ligadas à estética, à poiesis, ato de criação, ou até mesmo à construção catártica, a ligação emocional que um indivíduo vai ter com o produto. Então a poética, a arte pictórica, a pintura, a arte da produção da escultura. Veja que tem distinções, aqui eu estou usando exemplos mais nossos e tem algumas distinções que Aristóteles talvez fizesse. Isso não vem ao caso agora, ok? A retórica, os dois grandes exemplos aí seriam a poética e a retórica, ok? Bom, deixa eu dar mais uma olhadinha aqui se faltou alguma coisa nas anotações, mas eu creio que num primeiro momento são essas as questões que atacam o pensamento aristotélico, ok? Eu vou fazer o seguinte agora. Então, eu vou fazer o fechamento desse primeiro vídeo. Ele já está estourando o tempo, então um vídeo de 40 minutos. Então eu peço desculpas pela delonga, mas aqui vocês têm basicamente tudo aquilo que vocês precisam saber para a prova. Deem uma espiadinha lá nas anotações de caderno, se for necessário. Eu tentei contemplar todo o material. Se houver algum complemento, eu faço esse complemento na construção dos vídeos posteriores, que eu espero venham a ficar mais curtos, ok? Assistam o vídeo então aqui, né? Deem uma olhadinha nesse vídeo, revejam, pausem, façam umas anotações. E daí, se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem, ou então na revisão de quarta-feira nós nos vemos. Lembrem-se, tem mais 2 vídeos, ok? Nós não temos todo o material aqui, nós vamos ter mais um vídeo para o Grossi e mais um vídeo para o Maquiavel, que eu vou disparar aqui nos próximos dias, ok? É isso aí, galera. Precisando de mim, estou por aqui. Aquele abraço, até mais.